Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: então se levantou grande clamor do povo e as suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque haviam os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do Senhor Deus, nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir, e nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor do Senhor, o temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por esse povo. Vamos orar mais uma vez e mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor Jesus, louvamos o teu santo e poderoso nome. Obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de ler a tua palavra
em família. Tivemos a oportunidade de cantar a Tua palavra como comunidade do Senhor. A oportunidade de orarmos juntos, ó Deus. E agora, fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. Tua palavra que é Teu reto instrumento para nos instruir, para nos guiar à verdade. Clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para a gente poder entender um pouquinho mais o livro de Neemias, eu gostaria que você voltasse no tempo comigo, lá na época do profeta Isaías, em torno de 150 anos antes. Isaías profetizou que Deus usaria um rei pagão chamado Ciro para libertar o seu povo do cativeiro. Alguns anos mais tarde, Jeremias também profetizou que esse cativeiro duraria 70 anos, mas que após esse tempo Deus viria com providência. E é justamente isso que nós vamos ler no livro de Esdras e Neemias. O livro de Esdras começa com o decreto de Ciro, liberando o povo judeu para retornar para sua própria pátria. E eles voltam então, sob a liderança de Zorobabel, e ali existe uma peregrinação rumo a Jerusalém, e eles estão voltando para reconstruir a sua vida na sua pátria. E ali eles estão no desafio de reconstruir o templo. Então eles empreendem essa primeira jornada, e nós vamos ver isso escrito em Esdras, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. E eles voltam, conforme o texto de Esdras capítulo 1, com muita riqueza. Ciro não só abençoou o povo, liberando o povo para voltar para sua terra, como o enviou debaixo de muita provisão. Então, a despeito do caos que era a situação do povo que permaneceu durante o exílio em Jerusalém, que conseguiu fugir das mãos de Nabucodonosor, o povo que volta agora é um povo abastado, com recursos tanto para a sua sobrevivência, quanto para abençoar a terra e ali começar as edificações, fazer com que o comércio local se desenvolva e as pessoas possam se desenvolver. Até que 60 anos depois de Zorobabel, um outro homem, um escriba, ele é também enviado e liberado, já não agora por Ciro, mas pelo rei Artaxerxes, e ele é Esdras, e ele vai com o intuito de reformar a adoração em Jerusalém. Ele quer trazer a lei novamente para o coração do povo. O povo já está lá, estabelecendo o templo, mas o culto ao Senhor precisa ser estabelecido. E Esdras então, ele vai também abençoado com muita riqueza e muita prosperidade. Você pode ver isso em Esdras capítulo de número 7, e nós vamos ver essa história especialmente ali de Esdras 7, até o final do livro, no capítulo de número 10. E aí então, mais ou menos 13 anos depois, é que chega Neemias. Neemias, um servo do rei, copeiro, muito próximo, e ele, nós vamos ver no início do livro, ele pede notícias de como está Jerusalém, e as notícias não são boas. E ele fala que ainda que a cidade ela está tentando se consolidar novamente, ela está muito vulnerável, porque os muros da cidade, ela está derrubado ainda. E Jerusalém era uma chacota entre os povos vizinhos. E isso entristece muito Neemias. Inclusive Neemias é um homem de oração. A gente pode até dizer que o livro de Neemias é um livro de oração. São 7 orações que Neemias faz ao longo do livro. E Neemias então, ele pede ao rei, o rei percebe a sua tristeza, e o rei então libera o pedido de Neemias para que ele vá a Jerusalém com todo o material para reconstruir os muros. E é isso que nós vamos ver no livro de Neemias,
essa reconstrução dos muros. E Neemias, ele está empreendendo isso. E são muitos desafios que Neemias, ele está enfrentando. Tanto que quando nós chegamos aqui no capítulo 5 e capítulo 4, nós vamos ver que no capítulo 4, Neemias, ele está lidando com adversários de fora. Ele está lidando, por exemplo, contra os samaritanos, que era o povo que ficou ali na terra e começou a mandar, tomar as decisões. E entre eles, 2 nomes se destacam, Tobias e Sambalate. São 2 opositores ferrenhos ao trabalho de Neemias. E esses 2 homens, eles começam a coagir o povo, intimidar o povo. Eles estão trazendo notícias negativas e o povo está com medo. E Neemias, ele então prontamente, como um líder que ele era, ele trabalha para tentar resolver essa solução. E a solução, por exemplo, que Neemias ele dá para encorajar o povo, é falar assim: olha, agora todo mundo vai ter que lutar. Então, você com uma mão vai ter que construir muro e com a outra você vai segurar a espada. E porque a mão de Deus estava com eles, os muros, eles estão sendo reconstruídos numa velocidade absurda, o que deixa os seus adversários muito mais preocupados. E eles tentam, então, vamos descer lá e matar aquele povo, entrar em guerra com aquele povo. E o final do capítulo de número 4, a partir do verso de número 22, olha que interessante o relato. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Esse povo não dormia. De dia eles estavam trabalhando e de noite eles estavam vigiando. Nem eu e nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua cintura. Olha o cenário, parece muito distante da gente, porque nós não vivemos essa realidade. Só que aí então, no capítulo de número 5, Neemias tem uma notícia terrível, pior do que a notícia do capítulo 4, da iminente vinda dos seus adversários. Porque o grande problema não eram só os adversários externos, mas agora Neemias estava tendo que lidar com um problema interno. A própria nação estava sofrendo internamente entre os seus próprios compatriotas. E a coisa era muito mais séria do que Neemias imaginava. Olha só o que o texto diz: que se levantou um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, não contra os samaritanos, não contra os estrangeiros, mas com gente do seu próprio sangue, da sua própria herança histórica. Levantou um clamor contra os seus próprios irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos, as nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Esse é o primeiro público que está clamando. Era um grupo de gente que não tinha terra e não tinha sequer trigo. A gente está falando de um alimento básico, é o alimento para assim, eu vou comer o trigo para não morrer. A gente não está falando de uma coisa mais incrementada, um temperinho diferente, não, é o trigo. Eles não têm, é o primeiro público ali que está clamando do sofrimento que está recebendo do próprio povo. Também houve os que diziam: nós tivemos que hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Aí nós temos aqueles que tinham terras, mas eles não conseguiam sobreviver na terra.
Eles tinham até ali o campo, mas por conta da gravidade da fome, da escassez que eles tinham, não era uma fome da terra, mas dele, eles tiveram que hipotecar o que possuíam, caindo numa situação extremamente deplorável. E aí eles continuam mostrando isso. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Aqueles que estavam tão desesperados que estavam ali pegando emprestado de outros compatriotas e pagando imposto exorbitante. Já não tinham nada, e a carga tributária que estava sendo colocada sobre eles era muito, muito, muito exorbitante. E olha que é interessante aqui o verso de número 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Os nossos filhos são tão bons como os deles. Bom, aqui não está se referindo no sentido de serem melhores, mas da equivalência de importância. Eles não são mais importantes do que nós, afinal, nós somos da mesma carne. É isso que ele está dizendo, isso daqui. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão, e não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Olha o desespero, impotência completa. Eles não sabem mais o que fazer, eles estão ali num clamor desesperado a Neemias. Isso era muito pior do que Sambalate, Tobias, do que a afronta de que o exército dos samaritanos iria descer e acabar com tudo. Havia um problema muito mais sério, real, entre a comunidade, entre os seus compatriotas, entre gente que tinha a mesma carne. E se nós olharmos lá em Levíticos capítulo 25, aquilo que Deus diz sobre como o judeu deveria tratar o seu irmão em relação ao empréstimo, era totalmente diferente isso. Especialmente agir com generosidade. E aí então, Neemias, verso de número 6, ficou muito irritado ao ouvir essas palavras e o clamor dele. Só tem 2 vezes no livro de Neemias que Neemias fica irritado. A primeira é essa, e a segunda é lá no final do livro, capítulo 13, quando Tobias está morando no templo, o adversário dele profanando o templo. E aí depois de pensar muito bem a respeito, ele vai lá e ele repreende os nobres e os magistrados, aquele povo que voltou com a responsabilidade, a incumbência de gerir o povo, de cuidar do povo, que já tinha sofrido muito tempo no cativeiro. Esses que vieram sendo beneficiados pela generosidade de um rei, e agora ao invés de ser generosos, eles estão oprimindo o seu próprio povo. E Neemias, depois de pensar, ele só tem uma coisa para dizer para esses: vocês são exploradores. Não tinha uma melhor definição, uma melhor palavra para dizer: vocês são exploradores, e cada um para com seu irmão. E Neemias não ameniza a coisa, e ele convoca uma assembleia contra eles. Neemias, ele foi prático, ele não foi teórico, ele não ficou filosofando sobre ideias de como amenizar o sofrimento e a injustiça. Ele foi prático, ele foi lá e definiu hora, local, compromissos, soluções. E aí Neemias, ele começa a exortar esse povo, dizendo: olha, nós, de acordo com as nossas posses, nós deveríamos fazer o contrário, como nós estávamos fazendo já ao longo da nossa história.
com as nossas posses, nós estávamos resgatando os judeus dos gentios, dos outros. Mas vocês estão fazendo absurdo, agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas. Nós somos o povo que resgatamos, não o povo que vendemos. Somos o povo que retomamos, não o povo que está entregando. Agora estamos fazendo isso para quê? Para que tenhamos que comprá-los outra vez? E aí, como é o coração do ser humano, né? Eles se calaram, não acharam o que responder. Vai falar o quê? Não tem o que falar. É muito estranho que eles até então não haviam se tocado do absurdo que eles estavam fazendo. E disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Neemias estava angustiado. E olha só o que ele fala: não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha diante dos inimigos, os gentios? O que faltava para esse povo era temor do Senhor. E a melhor definição de temor do Senhor, talvez a mais simples, é levar em consideração quem Deus é. Por isso que nos livros de sabedoria a gente lê que com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando nós levamos em consideração quem Deus é, nós evitamos o mal. Quando nós lembramos e entendemos que Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, é onipresente, sem dúvida alguma ficamos envergonhados para o pecado, porque nos lembramos do Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença? Porque peca deliberadamente aquele que se esqueceu quem Deus é, aquele que ignora quem Deus é. E o que faltou nesses homens é o temor do Senhor. Eles se esqueceram do Deus que havia trazido eles para aquela terra, se esqueceram de um Deus todo-poderoso, que inclinou o coração do maior governante daqueles tempos, e que ainda fez esse povo voltar com generosidade, com prosperidade que não lhes pertenciam. E esse povo, que era para ser um testemunho para os gentios, para os inimigos, agora estava envergonhado. Por isso que é ruim quando o crente perde o temor do Senhor. É um desfavor para a igreja de Jesus Cristo. Aí a gente dá mau testemunho por aí. Aí aos crentes como é, olha o povo daquela igreja como é. Porque faltou o temor do Senhor, porque alguém se esqueceu de levar em consideração quem Deus é. E aí Neemias então, ele começa a falar do testemunho dele. Também eu e meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo, vocês restituam as suas terras e as suas vinhas, seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. E graças a Deus, eles concordaram. Eles demonstraram arrependimento. E aí Neemias, para atestar, ele chama o sacerdote e na presença deles fez com que esse povo jurasse. E eles então juraram, e toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor segundo a sua promessa. E Neemias aqui, ele continua dando um testemunho pessoal. Parece que antes da resposta, esse verso 14, ele emendaria aqui no verso de número 12. Também desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano, ele começa a contar desde o tempo que ele estava ali, ele, os companheiros e os servos não comeram da comida que cabia a eles como governador. Ou seja, Neemias, ele se absteve de um privilégio que ele tinha, e no final do texto ele vai dizer, porque a servidão deste povo era grande. Neemias, ele
via o sofrimento do povo e que ele fazia com que ele nem usufruísse daquilo que ele tinha direito. Agora, Neemias fazia isso porque ele era bonzinho, porque ele era melhor que todo mundo? Não. Neemias, ele vai dizer isso daqui depois, durante o texto, que ele fala que até os servos dominavam, até cobravam 40 moedas de prata. Olha o verso 16: pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens, os judeus, magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas, ou seja, era caro cuidar desse povo, dava trabalho. Muitos vinhos, aves, mas ele nunca cobrou coisa alguma. E no verso de número 15, ele fala: eu porém não fiz assim, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Neemias era alguém que levava Deus em consideração. Irmãos, diante desse texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas, tomando aí inclusive como gancho a nossa conferência que nós tivemos, o Grito dos Bons, porque o racismo é uma das coisas às quais nós precisamos despertar, como tantas outras coisas. Logicamente que nós não somos infantis em nossa fé e em nossa caminhada de vida, achando que a igreja vai extinguir a pobreza do mundo, as desigualdades do mundo, até porque para isso acontecer, o pecado precisava ser extinto, e isso só vai acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, esse texto de Neemias mostra que gente com temor do Senhor está batalhando para que as coisas aconteçam de modo diferente, para que a gente não observe apenas a injustiça, mas a gente possa tratar a injustiça com o temor do Senhor. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer desse texto para as nossas vidas é que a prática da justiça é a evidência necessária de uma vida redimida. A prática da justiça é uma evidência necessária de uma vida redimida. Neemias era um homem com temor do Senhor, e ele sabia que não era apenas olhar a injustiça, mas ele precisava redimir essa vida. E a partir do momento que ele tem essa informação, ele põe as mãos à obra. Ele vai até o ponto do problema, confronta, convoca uma assembleia, exorta esse povo publicamente, e depois os desafia ao arrependimento e à restituição. Então, se nós, como crentes, e batemos no peito falando que somos crentes e temos o temor do Senhor, então precisamos entender que a prática da justiça é essa evidência necessária da vida de alguém que foi redimido por Jesus Cristo. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 25, no grande julgamento, quando ele diz assim: me viste nu, e foste, e me deste o que vestir, estive preso e foste me visitar, tive fome, me deste de comer. Senhor, quando foi que te vimos assim? Quando você fez algum desses pequeninos. Quando o temor do Senhor foi evidência de uma vida redimida, e você praticou a justiça. Mas aqueles que não praticaram a justiça, a gente vê no mesmo texto o destino deles: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Uma segunda aplicação que nós vemos nesse texto também, meus irmãos, é que fazer justiça inclui não apenas o respeito à dignidade dos indivíduos, mas também o trabalho para corrigir estruturas sociais injustas. Não é só cuidar do desamparado, mas é fazer com que o cenário todo possa mudar. Neemias não está interessado em apenas ouvir o clamor do pessoal.
Inclusive, em muitos momentos ele diz que ele emprestou trigo, ele emprestou dinheiro. Só que precisava ser feito algo a mais. A estrutura social precisava ser corrigida. E Neemias vai para a lei, e ele lembra do texto que nós vemos lá em Levítico, que você tem em Êxodo, que você tem paralelos em Deuteronômio, dizendo como você deveria exercer essa estrutura social, por exemplo, de empréstimo. Como você não poderia extorquir o seu irmão. Irmãos, fazer justiça social, justiça bíblica, é também esse respeito à dignidade do indivíduo. Mas se a gente não tocar na ferida, fazer maneiras de a igreja ser sal e luz, dela também ser esse ponto de referência, porque a gente fica colhendo sempre referências estranhas e há paralelas, e geralmente a gente sempre está correndo atrás, a gente não toma a iniciativa de criar mecanismos para mudar realidades. A gente sempre pega o bonde andando de alguma coisa que alguém já está fazendo. Mas Neemias, ele não só estava preocupado com o respeito à dignidade dos indivíduos, mas ele estava pronto para corrigir as estruturas sociais de injustiça. A gente vai ver Jesus em Lucas capítulo 4, citando o texto de Isaías, falando do ano aceitável do Senhor, esse ano de mudança. Jesus, ele veio nos dar não só dignidade a nós como indivíduos redimidos no sacrifício dele na cruz, mas também ele veio nos ofertar a igreja, a comunidade da fé. Os irmãos, você pode olhar para o lado e ver que você tem irmãos ao seu lado, os quais você pode se apoiar. Nos deu também essa estrutura importantíssima para a nossa caminhada. Uma terceira aplicação, meus irmãos, é que a verdadeira justiça, ela só pode ser alcançada quando entendemos também que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus e, portanto, possuem um valor inestimável. A Jacira falou muito sobre isso aqui, né? Onde está baseado o olhar bíblico contra o racismo? Na doutrina da Imago Dei, que a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o homem e a mulher segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E é isso aqui que o povo está clamando: somos da mesma carne. Também chamamos Abraão como pai. Irmãos, somente assim nós alcançaremos a verdadeira justiça, quando nós entendermos que cada ser humano, o crente e o não crente, são criados segundo a imagem do Senhor, e por isso precisam ser tratados com dignidade, respeito, com hombridade. Mesmo aqueles invisíveis que às vezes a gente não está nem aí no meio da rua, é gente perdida, gente oprimida pelo diabo, pelo pecado. Mas isso muda quando a gente entende que as pessoas que nós encontramos no momento corriqueiro da nossa vida são pessoas criadas à imagem e semelhança do nosso Deus Criador. É gente da nossa própria carne. Neemias entendia isso, o povo entendia isso, mas havia um povo que estava ignorando: os ricos, os magistrados. E Neemias é um rico, é um magistrado, é alguém importante ali, mas ele tem temor do Senhor. E nós começamos a viver debaixo da Imago Dei quando nós entendemos quem Deus é, quando nós não ignoramos quem Deus é, quando nós temos o temor do Senhor. Irmãos, mais uma aplicação: a generosidade não é apenas uma resposta à necessidade, mas uma expressão da graça que recebemos de Deus. Esse povo aqui foi abastado com generosidade do Senhor, e eles se esqueceram disso completamente. Quando você se sentir o máximo porque você está tendo uma atitude de generosidade, lembre-se que você não é digno de nada do que você tem.
e você só pôde levantar naquela manhã para trabalhar ou pensar porque Deus foi gracioso com você. E na verdade a gente é muito ingrato com Deus, porque a gente não agradece a Deus por inúmeras coisas que Ele nos dá e faz por nós. Como por exemplo, você orou hoje agradecendo a Deus por ter dormido num travesseiro gostoso? Você orou a Deus agradecendo porque hoje você pôde se perfumar para vir para a igreja? Você passou um desodorante? Você agradeceu a Deus pelo pente que você passou no seu cabelo? Pelo sal que você usou hoje para temperar a comida que você fez no seu almoço? Você agradeceu a Deus por você poder escolher um tênis, um sapato, ou até mesmo chegou em casa hoje e pôs um chinelo? São coisas das quais Deus nos presenteia na sua generosidade e nós não agradecemos. Quantas vezes você agradeceu a Deus porque hoje você tem o que você tem, trabalha no que você trabalha, não só porque você estudou, porque você foi o primeiro aluno da sua sala de aula, mas porque Deus te deu um cérebro capaz de raciocinar? Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos não é boa obra, é resposta. A generosidade é uma resposta, e é uma resposta de gratidão à graça com que nós temos recebido do Senhor. E meus irmãos, por fim, a justiça bíblica ela não é apenas sobre equidade material. Neemias não esperava que todo mundo ficasse rico como todo mundo, mas é sobre retidão moral e espiritual, é sobre temor do Senhor. Quanto mais nós formos um povo temente a Deus, mais praticaremos a justiça. E que Deus nos ajude a sermos uma igreja temente a Deus e que pratica a justiça, porque é isso que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse em Mateus capítulo 28 que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho, e esse Evangelho é as boas notícias do reino. Ele diz que nós deveríamos ser sal e luz. Ele começa o sermão dele da montanha com as bem-aventuranças, falando de justiça. Jesus foi aquele que teve um olhar para aqueles que estavam invisíveis. Inclusive ele disse: eu vim para os doentes. Que nós possamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, e que justiça no meio da igreja e do povo de Deus não seja uma coisa apenas lembrada por uma conferência, mas que seja a prática nossa do dia a dia. E nós temos que nos mover, sim, como igreja, coletivamente, e pretendemos fazer isso, cada vez mais firmes. Temos as nossas iniciativas, temos a creche, temos o Jardim Europa, temos o cursinho Logos, temos muito mais coisas para fazer se nós nos unirmos. Mas individualmente, o Senhor também nos convoca a praticar a justiça debaixo do temor do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.